Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E no nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos aprender aqui um pouquinho sobre o sistema esquelético. Então, para essa aula de hoje, eu organizei da seguinte forma. Nós iremos aprender o conceito, as funções desse sistema esquelético, saber como é que ele se divide em esqueleto axial e esqueleto apendicular, quais são os problemas posturais, quais são os tipos de ossos, as articulações que envolvem esse sistema e os ligamentos, tá certo? Então vamos lá. O conceito. Um sistema é um conjunto de elementos que desenvolvem interações entre si. Quanto ao termo ósseo, podemos dizer que se refere àquilo que está relacionado com os... O ser humano dispõe de um sistema ósseo formado por 206 ossos, que crescem e se desenvolvem na infância e na adolescência. A primeira coisinha que eu tenho para falar para vocês é que, geralmente, quando nós falamos em sistema esquelético, nós falamos em osso, nós imaginamos que é um sistema morto, um sistema que não tem vida. Porque, geralmente, a gente acaba que assistindo nos filmes, um esqueleto lá tá ligado ao cemitério, algo desse tipo. Mas, nessa aula de hoje, nós iremos aprender que, o contrário do que a gente imagina, o sistema esquelético é um sistema dinâmico, é um sistema que tem muita vida. Tanto que se nós pararmos para pensar um pouquinho mais, quando a gente olha, quando nós imaginamos que aquele sistema está morto, só resta ali o esqueleto. Então os músculos já foram embora, já foram decompostos, os tecidos todos já foram decompostos, ficou apenas o sistema ósseo, que é um sistema um pouco mais rígido. Então vamos parar com essa ideia de que o sistema esquelético ele é um sistema morto. Ele é um sistema dinâmico, ele é um sistema vivo. E por ser vivo, ele necessita de nutrientes, ele necessita de oxigênio. Então, nessa aula de hoje, nós iremos desmistificar essa questão. Nós iremos ver que o sistema ósseo é de supra-importância para o nosso organismo. As funções do sistema esquelético são quais? De proteção. Por ser rígido, pelo fato do osso ser um tecido rígido, ser algo rígido, ele tem essa função de proteção. Basta a gente imaginar que o nosso cérebro está dentro de quê? Dentro do nosso crânio, que funciona como uma espécie de capacete, a nossa proteção dessa massa mole que é o cérebro. Quando nós falamos em coluna vertebral, por dentro da coluna vertebral passa a medula espinal. Se nós formos falar do nosso gradil costal, das costelas, faz a proteção dos órgãos vitais, como coração, pulmão, parte do fígado. Então, é de supra-importância o sistema esquelético em relação à proteção de órgãos vitais, de tecidos moles. Produção de células sanguíneas. É dentro dos ossos, pessoal, que existe a produção das hemácias. Dentro dos ossos que existe essa produção de células sanguíneas, das hemácias. Locomoção. Imaginemos o nosso corpo sem essa estrutura rígida, sem os ossos. Nós não teríamos, apenas com tecidos moles, nós teríamos uma estrutura que não teríamos uma certa sustentação. Então, o sistema esquelético ele tem essa função de nos dar uma certa sustentação, uma locomoção. Obviamente que não esse sistema por si só. Vai depender do sistema muscular, que eles unidos fazem um sistema músculo-esquelético, que é através de tendões, de ossos, de músculo, eles fazem essa questão de alavancas que capacitam os seres humanos de fazer a locomoção. Armazenamento de sais. Dentro da estrutura óssea existem armazenamentos de íons, de minerais, como cálcio, como potássio, como magnésio, bicarbonato. Então, quando o nosso corpo está precisando de algum mineral como esse, é de lá que nosso corpo vai tirar essas substâncias, tá certo? Então, percebemos que as funções do nosso sistema musculoesquelético são de supra-importância para o ser humano. Daí eu falei para vocês no slide, quando a gente organizou a nossa aula, que nós dividimos o esqueleto, ele é dividido em dois. É o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial consiste de 80 ossos na cabeça e tronco do corpo humano. Ele é composto por 3 partes: cabeça, caixa torácica e a coluna vertebral. Axial, pessoal, esse termo axial vem de eixo. Corresponde ao quê? Centro do corpo. Então, o esqueleto axial ele é composto de cabeça, coluna vertebral e a caixa torácica, tá certo?
Então, vamos falar aqui da cabeça. A cabeça é constituída pelos ossos do crânio e pelos ossos da face. Nela, o único osso móvel é a mandíbula, que é responsável pela mastigação. Daí eu coloquei aqui uma imagem de um crânio, mais ou menos para mostrar para vocês que o crânio, apesar de parecer ser um osso só, ele é a união de vários ossos. São vários ossos fundidos através de suturas. Mais posterior, nós iremos aprender que as suturas são articulações que são fixas. Então, aqui está o osso frontal, aqui está o parietal, que ele é um osso par, tem o parietal direito e o parietal esquerdo. Nós temos aqui o osso temporal, que é o da têmpora, o occipital. Daí, no slide, a gente fala da mandíbula, que é o único osso móvel da cabeça, que é responsável pela mastigação. Nós temos dentro da cabeça o esfenoide, que é o osso que ele tem a aparência de um morcego. Ele tem a função de unir todos os ossos da cabeça. Então, o crânio ele serve como quê? Como proteção do tecido mole, do cérebro que tá aqui dentro dessa região da nossa cabeça. A caixa torácica, pessoal, é formada por 12 pares de costela e pelo osso externo, que fica bem no meio da região do peitoral. Então, são 12 pares de costelas, mas elas se classificam de formas diferentes. Nós temos da 1 a 7, são as costelas verdadeiras. Por que são verdadeiras, pessoal? Porque elas se ligam direto ao externo. Percebam aqui, ó, elas estão conectadas diretamente ao externo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebam que tem uma ligação direta ao externo. Daí nós temos a 8, a 9 e a 10, 3 costelas que são chamadas de falsas. Por quê? Porque elas não se conectam diretamente ao externo. Elas se conectam na costela superior. Percebam aqui, ó, a 8, ela não se conecta diretamente ao externo, ela se conecta à vértebra número 7, que faz a ligação com o externo. E assim sucessivamente. Ó. Percebam aqui, ó, elas não se conectam diretamente ao externo. Então, elas são conhecidas como costelas falsas. Daí, nós temos mais 2 costelas, que são quais? As costelas flutuantes. Por que são flutuantes? Porque elas não se conectam ao externo. Elas ficam ali sem uma certa terminação. Elas ficam flutuando, elas não se conectam a nada. Quanto à coluna vertebral, a coluna vertebral, pessoal, ela é formada por 26 vértebras. As vértebras estão divididas em 7 cervicais, que são as vértebras aqui da região do pescoço, 12 torácicas, 5 lombares. Aí nós temos, alguns autores falam em 5 sacrais, ou sacro, e alguns outros falam 4 coxígeas ou cox. Eu vou explicar isso aqui para vocês. 5 sacrais, mas elas são o quê? Elas são fundidas, elas são unidas. Então, geralmente, conta-se apenas um. Então, é o osso do sacro. Mesma coisa acontece com as coxígeas, que são 4, mas na realidade é um. Apenas o osso do cóccix. Então, a nossa coluna vertebral ela é composta por 26 vértebras, sendo 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, o osso do sacro e o cóccix, tá certo? Aqui é uma vista anterior, aqui uma posterior e aqui uma vista lateral da coluna. Professor, a coluna é normal, é natural ela ter essa curvatura, esse formato de S? Sim, a nossa coluna vertebral ela não é reta, ela não é ereta. Anatomicamente, ela tem sim essas curvaturas, são as curvaturas anatômicas. Agora, se eu tenho uma curvatura dessa mais acentuada, o que acontece? Aí sim eu vou ter um problema. Aí eu vou ter uma cifose torácica, uma hipercifose torácica, aí eu vou ter uma lordose lombar. Esse movimento aqui da coluna vertebral, ó, aqui é uma cifose, aqui é uma lordose. Quando eu tenho essas curvaturas acentuadas, aí é que eu vou ter um problema postural, um problema de coluna, tá certo? Eu selecionei aqui para vocês nesses slides, ó, problemas posturais. Percebam aqui uma curvatura normal da coluna, ó. Aqui é uma cifose normal. Percebam aqui uma hipercifose. Aqui é o aumento da cifose torácica. Isso aqui já é um problema. É aquela pessoa que é corcunda, tá certo? Aqui, nós temos aqui a lordose. Tá aqui, ó.
Perceba aqui, tem sombreada aqui uma curvatura que seria uma curvatura normal da coluna vertebral. E aqui esse movimento acentuado. Então aqui nós temos uma hiperlordose. E aqui a escoliose, que são o quê? São alterações posturais laterais, que tem a ver com a lateralidade do indivíduo. Aquele indivíduo que é meio penso, que é aquele indivíduo que é torto. Tá certo? O esqueleto apendicular, falamos do esqueleto axial, agora vamos para o esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular, ele reúne os ossos dos membros superiores e dos membros inferiores, tá certo? Eles funcionam como elementos de apoio, que são denominados o quê? Os cíngulos, os cinturão, ou cíngulos ou cinturão. Eles estão conectados a esse cíngulo ou esse cinturão. Através desse cíngulo que o esqueleto apendicular une-se ao esqueleto apendicular. É dividido em duas partes, o esqueleto apendicular superior e o esqueleto apendicular inferior. São os membros, né? O esqueleto apendicular superior é compreendido por quem? Pela escápula e pela clavícula, esses dois ossos aqui que são o cíngulo superior, eles que se unem ao esqueleto axial, tá certo? Daí nós vemos aqui o húmero, nós temos o rádio e a una. Aí temos os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges, a proximal, a falange medial e a falange distal, tá certo? Então, húmero, rádio, una, o rádio sempre está na posição do polegar. Para que vocês tenham uma noção de posicionamento, aonde o seu polegar está indicando, o rádio está ali do ladinho dele. Nós costumamos dizer, de forma didática, que o polegar é a antena do rádio, tá certo? Uma referência para a gente aprender a saber localizar o rádio. Nós temos ainda o esqueleto apendicular inferior, que é compreendido pelo pubis, isquio e íleos. Percebam aqui, ó, pubis, isquio e íleo, eles fundem um osso só, que é o osso ilíaco, que muitos conhecem como o osso da bacia, por exemplo. Ele é a união de três ossos, o íleo, o isquio e o pubis. Eles se fundem, formando apenas um osso, que é esse osso grandão aqui, ó, o osso ilíaco. Daí nós temos o fêmur, que todo mundo sabe. Se eu fizer uma pergunta aqui, qual é o maior osso do corpo humano? Todos irão responder, é o fêmur. Isso todo mundo sabe quando a gente fala de sistema esquelético. Aí nós temos a patela, né, que é o osso aqui do nosso joelho, a rótula do joelho, a tíbia, a fíbula, os ossos do metatarso, a falange proximal, medial e distal. Tipos de ossos. Os ossos se classificam quanto ao tipo, né? Então, os ossos classificam em longos, em curtos, em planos, chatos, pneumáticos, irregulares, sesamoides. Os ossos longos, turminha, são o quê? São aqueles ossos que são compridos, com duas extremidades. São ossos que têm o seu comprimento maior que a largura. O exemplo é o fêmur, o húmero, o rádio, a una. Eu falo de osso longo, eu não estou falando de tamanho em si. Eu posso pegar uma falange, por exemplo, que é o osso aqui dos nossos dedos, e aí classificar ele como longo, porque o comprimento dele é maior do que a largura, mesmo ele sendo pequeno. Então não tem nada a ver com pequeno ou grande, tem a ver com longo ou curto, tá certo? Então a falange também é um osso longo, porque ele é mais comprido. Os ossos curtos, a largura e o comprimento têm praticamente o mesmo tamanho. São constituídos de ossos esponjosos, exemplos, os taços e os carpos. Percebam aqui, eu circulei aqui, para que vocês não confundam. Aqui são as falanges, ó. Confundam as falanges como osso curto, são apenas esses ossos aqui, ó, os ossos do carpo aqui na situação. Os ossos planos ou chatos são os ossos em formatos de lâminas. São ossos que eles, às vezes a largura e o comprimento são iguais, mas a espessura ela é maior. São geralmente ossos de proteção. Tá aqui os ossos do crânio, ó. Eles são lâminas de proteção. A escápula também é um osso chato. Ossos irregulares possuem uma forma tão complexa que não pode ser encaixada em nenhuma das categorias citadas acima. Ele não é comprido e não é longo. Ele é apenas aquele, todo irregular, não tem uma forma exata, digamos assim. Aqui é o esfenoide, também conhecido como, tem um formato de um morcego, ele fica na região interna da cabeça. Tem a função de unir todos os ossos da cabeça. E esse osso aqui também ele é pneumático.
ele também é oco. Olha aqui, ó, coloquei a imagem aqui, ó. Ele também é oco. Ossos ocos com cavidades revestidas de mucosa. Então ele tem essa função de unir todos os ossos da cabeça e ele também é pneumático, ele é um osso leve. Ossos sesamoides são pequenos ossos achados dentro dos tendões. Percebam que ele fica meio que solto aqui, ó. Tá aqui a patela, que é o maior osso sesamoide, e aqui os tendões que fazem essa conexão com o tecido. As articulações. Quando a gente fala de tecido de sistema esquelético, nós temos que falar das articulações. Elas se classificam em três. As sinartroses são articulações fibrosas localizadas entre um osso e outro, caracterizadas por serem inflexíveis, ou seja, elas não se mexem. Por exemplo, está aqui ó, uma foto superior do crânio, tá aqui ó, essas suturas são o quê? São articulações, elas são inflexíveis. Está aqui a sutura sagital, a sutura lambdoide, a sutura coronal, elas são fixas, elas têm a função apenas de unir os ossos da cabeça, elas não ficam se movimentando. Daí nós temos as articulações semimóveis, flexíveis e cartilaginosas. Elas possuem cartilagem entre os ossos e permitem movimentos que evitam o desgaste excessivo dos ossos, auxiliando dessa maneira no deslizamento de uns sobre os outros a partir dos diferentes movimentos do corpo. Está aqui ó, uma imagem de uma coluna vertebral, está aqui a região lombar. Entre cada vértebra existe o que? Os discos intervertebrais, que é para quê? Evitar esse contato de osso com osso, que é a artrose, que é o bico de papagaio aí, que muita gente sofre de problemas de colunas por desgaste desses discos intervertebrais, tá certo? Então, a coluna vertebral, ela tem a função de ser, como o próprio nome já diz, é a coluna de manter o corpo ereto, mas ela tem uma certa flexibilidade, não é rígida, ela tem que ter uma certa flexibilidade. Nós temos as diartroses, que são articulações flexíveis. Daqui eu coloquei aqui uma imagem do ombro, por exemplo. Está aqui ó, o osso do húmero, aqui a cabeça do húmero, ela faz aqui, ela está unido aqui com a escápula, como eu falei para vocês. Está aqui o esqueleto apendicular, fazendo união com o esqueleto axial através da escápula, e está aqui o húmero, que é o primeiro membro, ele faz união aqui através da cavidade glenoide. Então, essa articulação aqui ela tem uma grande mobilidade. A gente consegue fazer uma abdução, que é abrir o braço. A gente consegue jogar esse braço para frente. Nós conseguimos fazer rotações com o ombro. Então, é uma articulação que ela tem uma grande mobilidade, tá certo? E quanto aos ligamentos, os ossos de uma articulação mantêm-se no lugar por meio dos ligamentos. Tá aqui, ó, os ligamentos. Imagine nós fazendo uma flexão, uma extensão do joelho, sem uma estrutura para dar estabilidade a essa articulação. Nossa perna ia ficar toda solta. Então, os ligamentos têm essa função de dar uma certa estabilidade. Então, galerinha, vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre o sistema esquelético. Acesse a nossa plataforma e até o nosso próximo encontro.